Om Ajnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikayistadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para falar sobre um assunto muito interessante, que é a herança da cultura védica no mundo. A cultura védica, ela é a cultura primordial, é a cultura mãe, né? Foi a primeira forma de cultura e civilização manifestada nesse mundo material. Ela começa a existir no momento em que Brahma, que é o primeiro ser vivo, né, criado por Deus, ele passa a existir e recebe todo o conhecimento védico através do som da flauta de Krishna, e com as suas 4 cabeças, ele então memoriza todo esse conhecimento védico e passa a transmiti-lo para depois os seus progenitores, né, para os seus filhos, que viraram depois progenitores da humanidade, né, como Manu e vários outros grandes sábios, que então mantiveram e propagaram essa cultura védica e, inclusive, foram responsáveis por revelá-la, né, ainda mais para a humanidade. Certo? Então, há de se convir que em todo o mundo houve um momento em que só existia uma cultura, que era a cultura védica. É claro que, paralelo a isso, nós temos também a presença dos demônios, né, dos asuras, que não seguem a cultura védica de modo geral. Tá? Eles têm a sua própria forma enfim, de viver, né, de fazer as coisas, mas não é considerado uma cultura em si. É apenas, vamos dizer, hábitos. Né? Então, dessa maneira, de uma forma ou de outra, né, as principais culturas que nós vemos hoje, né, as principais grandes religiões, elas têm, com certeza, uma origem védica. Tá?
Outras culturas não têm necessariamente uma origem védica, porque já são a origem da origem, assim, a corrupção da corrupção da corrupção, né? Então, uh, mas a gente não pode dizer, obviamente, que tudo vem da cultura védica. Isso seria generalizar demais. Mas o que há de mais relevante vem da cultura védica, tá bom? Então, da mesma forma que Srila Bhaktivinoda Thakur, no livro Jaiva Dharma, diz que o grau de pureza encontrado nas demais religiões é definido pelo quanto de Vaishnavismo que elas têm, podemos dizer também que o grau de pureza de uma cultura é medido pelo que ela tem de cultura védica nela, pelo que ela tem de herança védica dentro dela. Tá? Muito bem, dito isso, apresentar para vocês aqui o Dr. Pianoka, que é autor do livro A Herança Védica no Mundo. Né? Daí o título dessa palestra de hoje. O Dr. Pianoka ele ficou muito famoso, né, no século passado como um pesquisador livre, né, um pesquisador sincero da história védica, e ele descobriu muitas coisas interessantes, né? E principalmente ele conseguiu provar muitas coisas, principalmente a presença da cultura védica em todas as partes do mundo, em todos os países praticamente do mundo você encontra algum tipo de artefato védico, algum tipo de herança védica, seja na língua, seja na gastronomia, seja na religião, seja, enfim, na vestimenta, na engenharia, etc, etc. Tá? E dentre essas descobertas muito importantes do Dr. Pianoka foi o fato dele ter também defendido que o Taj Mahal é, na verdade, um templo de Shiva e não foi construído pelo rei muçulmano para abrigar ali a tumba da sua falecida esposa. Tá? E ele começa a explicar e dar várias evidências, é muito interessante. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque daria uma outra apresentação, mas já tem um material muito vasto na internet, claro que em inglês ainda, no português não tem, que eu saiba ainda nada, mas ele prova isso. Né? E não é difícil da gente concordar com ele, porque todo o processo, né, de conquista islâmica foi sempre baseado na usurpação. Né? Eles praticamente não construíram nada. Eles se apropriaram, né, do que já havia sido ali produzido e construído pela cultura védica e simplesmente maquiaram e transformaram, né, em mesquitas, etc. Tá? Um exemplo disso, um outro exemplo disso é a mesquita de Kaaba, que é lá em Meca, que é o principal santuário, né, o local de peregrinação dos muçulmanos, que também era um templo do Senhor Shiva, principalmente Shiva, mas haviam outras deidades sendo adoradas ali. E sobre isso eu tenho até uma apresentação de slide bem interessante, quem sabe um dia a gente faz. Não sei se eu poderia deixar gravado aqui no canal por conta, né, enfim, da retaliação islâmica. Eles são bem assim perigosos, né? Mas quem sabe eu faço no privado um dia e apresento para vocês. Tá? É muito interessante ver como Maomé construiu, né, toda a religião islâmica, simplesmente fazendo uma cópia falsificada do que a gente pode chamar de hinduísmo, né, de modo geral. Muito bem, então o Dr. Pianoka ele tem uma grande contribuição para esse entendimento das origens da cultura mundial, né, que é a cultura védica. Então recomendo muito vocês lerem, conhecerem, se aprofundarem sobre o trabalho do Dr. Pianoka. Muito bem. Dentre eles nós temos um estudo, né, dele que é muito importante, que é sobre a teoria da invasão ariana. Bom, como alguns devem saber, quando os ingleses invadiram a Índia, eles já vieram com
plano de dominação muito bem arquitetado, né? E eles convidaram o linguista, né, alemão Max Miller para fazer as primeiras traduções dos Vedas para o inglês, né, e bem como tentar justificar, né, a dominação britânica, fazendo algumas correlações dos Vedas com a Bíblia, tá? E também tentando, vamos dizer assim, denegrir a imagem da cultura védica, né? E querer fazer aquele povo aceitar que, na verdade, eles são um povo que sempre foi dominado, né, ao longo da história por diversos povos e que os próprios arianos foram invasores da Índia. Então, eles criaram essa teoria da invasão ariana, né, especialmente o Max Miller. Eu vou mostrar mais à frente como isso foi criado, né, mas o fato é que ele determinou que os arianos invadiram a Índia em 1500 a.C. E com isso trouxeram os Vedas, trouxeram uma série de outros elementos arquitetônicos, né, o uso de cavalos, etc, etc. Esses são os argumentos que eles utilizaram. Então, eles tentaram, primeiro, fazer com que o indiano pensasse que ele é um povo sem cultura, que ele é um povo bárbaro, né, que merece ser invadido e controlado por culturas superiores. Né? Essa já foi a primeira questão para justificar a invasão britânica. Tá? E segundo, tentar fazer com que os Vedas se parecessem mais jovens do que a Bíblia. Tá? Ou seja, que a origem, a primeira religião, né, toda a história da Gênese é contada na Bíblia e não nos Vedas. Tá? Claro que isso não ocorre. Tá? E recomendo quem ainda não ouviu aquela minha palestra sobre as profecias de Kali Yuga. Lá eu explico um pouco sobre duas histórias bíblicas muito famosas, de Adão e Eva e da Arca de Noé, que na verdade foram retiradas dos próprios Vedas, tá bom? Bem como muitas outras. Muito bem. Então, essa invasão britânica, ela ocorreu em 1858, tá? Então, eles tentaram fazer com que os Vedas se parecessem muito jovens, né, apenas 1500 a.C., quando, na verdade, os Vedas eles são de 3000 a.C., né? Os Vedas já têm 5000 anos de escritos, né? Mas não que a cultura não existisse antes disso. Como nós sabemos, os Vedas, como uma existência de um conhecimento, não apenas como um livro, existem há milhares e milhares de anos, até milhões de anos, né? Poderíamos até dizer, obviamente, que eles são atemporais e eternos, tá? Mas, por uma questão aqui de compreensão cronológica, né, pelo menos nós sabemos que eles foram escritos, isso oficialmente, há 5000 anos. Tá? Ou seja, já coloca a literatura védica como a mais antiga de todas. Certo? Agora vamos tentar entender um pouco mais sobre essa teoria da invasão ariana. É muito importante, é um tema de muita polêmica na Índia. Até hoje, ainda há indianos que acreditam nessa versão inglesa. Né? Muito bem. Vejam lá. O senhor Din Chandora, em seu artigo Eventos Históricos Distorcidos, a cronologia hindu desacreditada, escreveu: a teoria da invasão ariana foi criada em 10 de abril de 1866, em Londres, em um encontro secreto realizado na Sociedade Real Asiática. Muito bem. Thomas Babington Macaulay, presidente da Comissão de Educação para a Índia, foi quem elaborou esta falsa teoria, convidando o indólogo alemão Max Miller para traduzir os Vedas para o inglês. Então, foi tudo realmente, né, arquitetado, planejado, porque, obviamente, que essas pessoas, eles sabem da verdade. Né? Eles sabem. Esses grandes líderes, né, os mentores, né, desses países, enfim, que são colonizadores, etc., eles sabem da verdade. Só que eles têm uma natureza demoníaca. Né? Eles vão tentar negar isso e impor a sua própria cultura pagã, a sua própria, né, enfim, vamos dizer assim, prática
não autorizada. Muito bem. Na conferência A Origem da Civilização Indiana, o professor Michael Witzel, de Harvard, declarou: eu e meus colegas não corroboramos absolutamente com a teoria da invasão ariana. Essa teoria é um conceito do século XIX e tornou-se obsoleta. Ninguém em sã consciência acredita em algo como a teoria da invasão ariana. Então, isso foi bem mais recente. O professor Michael Witzel, famoso professor de Harvard, também não concorda com essa teoria da invasão ariana. Outra evidência que nós temos é o livro A História e Geografia dos Genes Humanos, por Luca Cavalli-Sforza, da Universidade de Princeton. Ele declara: os povos que habitavam o subcontinente indiano, incluindo a Europa, pertenciam todos a uma única raça do tipo caucasiano. Isso é muito interessante a gente saber. Até a Srila Prabhupada também menciona nos seus livros o fato da origem ariana ser também desse tipo caucasiano, tá? Como se ele estivesse fazendo uma associação, né, desse povo caucasiano com os arianos. Ou seja, o povo ariano é o povo branco, né, que habita o norte da Índia, e dele originaram-se os diferentes povos, né, da Europa, da Ásia, né, do Oriente Médio, que são os povos brancos, né? E no sul da Índia nós temos os Dravídeos, que são negros. E através dos Dravídeos foi que se originou os diferentes povos negros, tanto da África quanto, enfim, das Américas, né, de modo geral. Tá bom? Então, todos têm, na verdade, todos vêm dessa única raça, né, os povos da Europa, do subcontinente indiano, vêm dessa raça tipo caucasiano, que na verdade a gente pode dizer que é ariano, tá certo? Muito bem. Que evidências nós temos para tudo isso hoje em dia dentro da arqueologia? Nós temos esse sítio arqueológico na cidade de Mohenjo-Daro, né, no norte da Índia, que foi escavado recentemente e ainda está em exploração. Cada dia mais eles descobrem novos elementos, evidências, mostrando quão avançada era a civilização védica. Tá? E esse sítio ele data de 30 a 100 mil anos. Então, nós já temos aí uma superioridade das cidades védicas sobre as cidades europeias, com uma margem muito grande, uma margem temporal muito grande, muito distante, né? Ou seja, a civilização védica não é apenas a mais antiga, mas ela é muito superior em todos os aspectos às civilizações mais recentes, né? Greco-romana, egípcia, enfim, né? Dá para citar várias, até mesmo na Ásia, né? Os mongóis, os chineses, tá? Então não é apenas ser mais antigo, é ser de longe muito superior em tecnologia, em contrato social, né? Em noção de política, noção de sociologia, de religião. É simplesmente incomparável, tá? Incomparável. Então aqui vocês têm alguns objetos encontrados, né? Um carro de boi, um arado de boi. Você tem alguns selos ali com animais, com representações escritas de um sânscrito primitivo chamado Brahmi. Então você tem uma piscina de banho pública, você tem uma Shivalinga. Tudo isso demonstra uma civilização altamente desenvolvida. Não eram homens das cavernas, né? Eu fico muito impressionado quando eu vejo as pessoas dizendo que o ser humano veio das cavernas. Só se foi o europeu, né, bárbaro, incivilizado. Agora, os indianos, o povo védico, jamais viveu em cavernas. Sempre teve
cidades maravilhosas, esplendorosas, até muito mais bonitas do que as que nós temos hoje em dia. Tá? Então, dizer que o homem vem das cavernas, isso é um grande absurdo, né? O europeu pode até ter vivido em cavernas, mas não o povo védico. Aqui nós temos mais alguns elementos, estátuas, dados, enfim, um canal de esgoto muito bem feito. Ainda hoje na Índia utiliza-se esses canais de esgoto, né, a céu aberto, muitos cobertos, outros a céu aberto, mas um sistema de planejamento, né, de saneamento básico, tudo isso há milhares e milhares de anos, centenas de milhares de anos. Muito bem, vamos entender então como surgiu o nome Índia, o nome hindu, né? Também através da invasão de Alexandre o Grande, em 325 a.C., ao cruzar o rio Sindo, que fica no norte da Índia, né, e entrar no, enfim, na região ali do que hoje nós chamamos de Índia, né, que antigamente era muito mais amplo, incluía Paquistão, Afeganistão, incluía Bangladesh, etc, etc, né? Sri Lanka. Muito bem, então ele simplesmente denominou aquele povo que vivia depois do rio Indo, do rio Sindo, perdão, como sendo o povo indo. E mais tarde, então, virou Índia. Tá? E aí, com a invasão muçulmana no século XII, que foi uma outra desgraça para a Índia, a palavra Sindo virou Hindu, né, com uma forte pronúncia cultural, por conta da pronúncia árabe. Tá? E então você tem, aí a partir daí, então eles sendo chamados de Hindu. Aqui no português nós falamos hindu, mas lá na Índia eles são chamados de Hindu, tá? Devido a essa influência muçulmana, bem como a língua nacional hoje é o Hindi, tá? Por conta também dessa pronúncia cultural árabe muito forte. Tá? Muito bem. Então, só para completar esse assunto, então, peraí, estou pulando aqui. Primeiro, dizer que existe uma religião hindu, isso também está errado. Tá? Não existe religião hindu. O que existe é o Sanatana Dharma, que é toda a estrutura religiosa e cultural dos Vedas, tá? Que, por não poder ser compreendida pelos invasores, acabou tendo que ser reduzida, né, a uma palavra criada por eles, que é hinduísmo. Mas o hinduísmo não representa absolutamente nada e também não define absolutamente nada. Tá? Por quê? Porque dentro do que a gente chama de cultura védica existem muitas práticas religiosas. Tá? Nem todas elas são de fato uma religião completa, porque não adoram Deus, adoram apenas semideuses. Tá? Outros, inclusive, nem creem na forma de Deus, e tantos outros nem mesmo creem em Deus. Tá? Então, pela incapacidade do invasor de entender a complexidade da cultura védica, que em si abrange diferentes religiões, tá? Eles então tiveram que resumir e deixar a coisa mais simples, por uma questão prática de comunicação. Mas hinduísmo em si não existe apenas uma religião na Índia. A cultura védica, diferente das demais, é uma cultura que não é produto de uma religião, mas sim uma cultura que dá origem a diferentes religiões, como o Vaishnavismo, o Shivaísmo, o Shaktismo, tá? E N outras práticas místicas, que em si não são uma religião, mas são práticas de transcendência, bem como uma vasta filosofia. Então, assim, é muito complexo, né, para essas pessoas que vêm de religiões e culturas muito pobres, como a grega, a romana, a islâmica, né, tentar encontrar, vamos dizer assim, conectivos, né, para definir
o que é a cultura védica. Então, é mais fácil, vamos dizer assim, reduzir, né, do que tentar entender. Até porque eles não quiseram entender absolutamente nada. A questão deles era meramente comercial, né, e, enfim, porque a Índia sempre foi um país muito rico, um país muito próspero, de agricultura pujante, de clima favorável, de pessoas trabalhadoras e honestas, é um povo muito pacífico. A Índia sempre foi um grande paraíso nesse mundo. Tá? Agora, mais nessas eras, agora nesses tempos modernos, com o avanço de Kali Yuga, a Índia realmente meio que se misturou, né, com o mundo, meio que está ali um pouco diluída dentro dessa cultura globalizada. A qualidade caiu muito, mas ainda assim, o que encontramos na Índia é muito difícil de ser encontrado em outras partes do mundo. Mas num passado remoto, a Índia era o grande paraíso, né, do mundo. Você encontrava de tudo ali, tudo favorável, né, para a sobrevivência humana, para os prazeres humanos, para a cultura humana, enfim. Né? A Índia sempre foi um grande porto seguro para o mundo inteiro e por isso sempre foi alvo de invasores. Um povo muito pacífico, né, fácil de você conquistar, não é verdade? Muito bem, então vamos voltar aqui. Um outro pesquisador muito famoso, Dr. Kurt Schildman, linguista alemão, fez também descobertas muito interessantes aqui pela América do Sul. Tá? Ele começou a estudar, principalmente no Peru, algumas inscrições, alguns hieróglifos, e concluiu que, na verdade, era uma forma primitiva de sânscrito, tá? Que tinham referências a palavras sânscritas e uma realidade védica. Tá? Então, aqui vocês podem ver o que ele codificou, né? Você tem os nomes Kavi, Buda, Indra, Shani, Vishnu, tá? Tudo isso dentro do Peru, tá? Aqui na América do Sul. Dentre outras coisas, ele também descobriu que eles faziam adoração de Ganesha. Então, ao encontrar essa pedra triangular, que tem um elefante ali, logo no topo, abaixo do sol, né? Ele decodificou essa escrita e chegou à conclusão de que ali estava escrito a palavra Ganesha, que em sânscrito ou em tamil significa Pillai, Pila, Pilu ou Piru, que depois deu origem ao nome do país Peru. Ou seja, era um povo que adorava o senhor Ganesha. Certo? Claro que eu estou falando tudo isso muito rápido, né? Existem uma série de explicações, enfim. Eu não estou entrando no mérito da coisa aqui, não é uma palestra sobre o estudo do Dr. Schildman, mas é para despertar a sua curiosidade. Então, se você tiver curiosidade em se aprofundar, aí você, né, procura o material e vai mais a fundo. Então, não é uma palestra agora para te provar alguma coisa, para te mostrar por A mais B que isso existe. É simplesmente para dizer que esse estudo ele existe, isso é uma realidade, e eu, após estudar, né, concordei e agora estou aqui apresentando para vocês. Tá bom? Então, é uma palestra minha bem superficial. Eu apresento uma série de evidências e depois, quem quiser se aprofundar, pode encontrar essas mesmas referências aí e estudar por conta própria. Certo? Muito bem. Então, nós temos essa deidade que é datada do século 7 ao 10, né? Numa aldeia chamada Staraya Maina, na região de Ulyanovsk, né? Na Rússia, tá? E era uma cidade muito populosa, há mais ou menos 1.700 anos, mais antiga do que Kiev, que é a capital da Ucrânia, que até agora é considerada a mãe de todas as cidades russas. Então, eles creem naquela região, aquele povo é um povo irmão, né? Polônia, Rússia, Ucrânia, Moldova, enfim, né? Vários ali são povos irmãos, e eles acreditam, né? Pelo menos os historiadores modernos dizem que a cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, é a mais antiga de todas ali.
Mas, após a descoberta dessa deidade e uma série de outros estudos que foram feitos na região, concluiu-se que essa cidade aí, a cidade de aldeia de Staraya-Maina, ela é muito mais antiga do que Kiev. E com certeza há muitas cidades mais antigas do que essa mesma, né? Porque a cultura védica estava ali presente há milhares e milhares de anos. Tá? Então, você tem dois viés, né, da arqueologia. Uma é baseada no que a gente chama de tradição judaico-cristã e a outra é baseada na tradição védica. Tá bom? Ambas terão aí discrepâncias, né, cronológicas. Muito bem, um outro trabalho muito importante para a gente conseguir fundamentar muito bem essa teoria da herança védica no mundo é o livro Arqueologia Proibida, The Forbidden Archaeology, do professor Michael Cremo e do Richard Thompson. Tá? Ambos eram membros do Bhaktivedanta Institute, que foi um instituto criado por Srila Prabhupada na década de 60, para justamente tentar, pela via acadêmica, provar, né, a ancestralidade védica de todas as demais culturas, inclusive provar a idade da Terra, a idade da civilização humana. Tá? Então, esses dois cientistas, que são, na verdade, também devotos, são discípulos de Srila Prabhupada, devotos de Krishna, eles fizeram um trabalho incrível. De que maneira? Eles começaram, principalmente o Michael Cremo, que é um arqueólogo, né? O Richard Thompson, ele é matemático e biólogo, mas o Michael Cremo, ele começou a visitar diferentes museus, diferentes, vamos dizer assim, universidades, tá? Que tinham câmaras secretas, né? Salas secretas que guardavam artefatos que não se encaixavam dentro da cronologia do establishment, né? Do estamento científico e religioso da época, que obviamente é bíblico, tá? De um lado bíblico, do outro lado darwinista. Então você tem essas duas correntes que predominam na ciência mundial, tá? Não havia espaço para a cronologia védica ainda nessa época. Então, muitos cientistas, e agora entendam bem, são cientistas isentos, nenhum deles eram seguidores da cultura védica, muitos eram inclusive cristãos, outros ateus, enfim, mas eram cientistas honestos, compromissados com a verdade, com o estudo da ciência em si, que ao descobrirem certos artefatos, né, concluíram que a datação deles era muito mais antiga do que as tabelas da época iriam classificá-lo. Então, muitos desses arqueólogos e geólogos também foram censurados, foram demitidos, tiveram os seus registros cassados, tá? Isso numa época que não existia mídia social, era muito fácil você censurar alguém, né? Você não tinha como divulgar e falar. Tá? Então, o Michael Cremo, ele fez um levantamento, vocês podem ler o livro, vocês podem assistir palestras dele pela internet, claro, tudo em inglês, mas tem uma versão, que é uma versão em português, que é uma versão desse livro, Arqueologia Proibida, uma versão reduzida dele, chamado A História Secreta da Raça Humana. Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para vocês acessarem o livro. Tá? Ele então fez um levantamento de todos dessas descobertas, esses artefatos, e começou então a comparar com o que os Vedas diziam, especialmente o Srimad Bhagavatam, né, e outros Puranas, sobre a origem da humanidade, sobre a origem do universo, né, sobre a evolução da espécie humana, né, que não vem do macaco, obviamente, né? Enfim, uma série de elementos, né? E provando aí também uma ancestralidade comum, né, védica a toda a humanidade.
Tá? Então, um trabalho muito profundo, muito interessante, vale a pena conhecer. Enfim, é um tratado científico, então a linguagem é pesada, enfim, são o tempo inteiro, né, citações, exemplos e referências científicas, mas quem tiver interesse aí pode, com certeza, se aprofundar e ganhar muito. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só por mérito de curiosidade, alguns desses artefatos estudados por esses outros arqueólogos que foram censurados. Tá? Então, por exemplo, nós temos essa bateria encontrada no Iraque há 4.000 anos. Então, há 4.000 anos atrás, se você tem uma bateria, significa que é uma civilização muito avançada. Mas para as tabelas oficiais, 4.000 anos, o ser humano não tem muito avanço ainda. Né? Muito bem, isso é só o começo. Nós temos essas pedras afiadas, que são artefatos humanos encontrados no México, que foram datados de 270.000 anos. Com 270.000 anos, já não existia ser humano ainda. Ainda não existia ser humano. Tá? Ainda não existia ser humano. O ser humano, como nós conhecemos, ele começa a partir de 100.000 anos, de acordo com as tabelas darwinistas. Tá? Muito bem. Esse crânio humano encontrado na Itália data de 3,4 milhões de anos. Aí já passou muito longe da realidade atual da arqueologia clássica, né? Porém, continua dentro da perspectiva védica. E a gente vai chegar ainda bem mais longe. Esse pote de metal foi encontrado nos Estados Unidos e ele foi datado de 65 milhões de anos. Ele estava encravado nessa rocha que está aí ao lado, o que foi uma prova de que isso não foi forjado. Né? Obviamente, depois ele foi retirado. Né? Então, você tem aí um pote de 65 milhões de anos. O famoso martelo de Londres, que continua dentro da rocha original, na qual ele foi encontrado, e ele foi datado de 400 milhões de anos. E essas esferas de metal, encontradas em minas de ouro da África do Sul, né, são os objetos mais antigos descobertos até hoje, e foram datados de 2 bilhões de anos. São esferas perfeitas, elas têm linhas, né, como se fosse ali um equador, né, e com certeza foram feitas por seres humanos. Agora, o mais interessante é que o Michael Cremo, ele se utiliza dessa evidência para dizer o seguinte: foi exatos 2 bilhões de anos, né, que o senhor Brahma ele começou então a manifestar os seres humanos, a criar os seres humanos, né, a criar a Terra. Então isso corrobora a cronologia védica que vai então aí até 2 bi com a origem da humanidade, tá bom? Dá para a gente se aprofundar, mas infelizmente o tempo é curto e a gente tem que ir passando. Eu sei que isso é uma coisa que choca muitas pessoas, né? Porque totalmente diferente do que nós aprendemos e acreditamos, né, desde a infância, mas entendam que o processo de descoberta da verdade significa, inclusive, a desconstrução de inverdades. Então, não é só apenas conhecer, é ter que desconhecer muitas coisas, né? Ter que reconstruir toda a sua estrutura de crenças, né? Enfim, até de razão mesmo, né? E saber que você vive num mundo de ilusões, num mundo de falsidades. Nós vivemos num mundo manipulado, nós vivemos num mundo que está sendo, vamos dizer assim, controlado pelos dominadores há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Nós estamos acostumados com uma história muito recente, mas, na verdade, quando você começa a estudar os Vedas, você vê que conspirações, alienação, enfim,
contra-informação, guerra de informação, tudo isso já existe há milhares e milhares de anos. Isso faz parte da própria natureza humana. Apagar o passado, reescrever a história para o futuro, tudo isso faz parte. Então, imaginem vocês, o quão defasado nós estamos em relação ao conhecimento original, né? Porque estamos sendo informados, né? Ou desinformados, né? Com um acúmulo de informação de milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Nós precisamos correr muito para poder novamente nos sintonizarmos com a verdade, com as informações corretas e com o processo de evolução, tanto da humanidade quanto do próprio planeta. Então você tem que se descondicionar muito, né? É difícil? É, mas não é impossível. Por quê? Porque o caminho para a verdade sempre vai existir aqui no mundo. Seja para qual verdade for, seja a verdade da ciência, seja a verdade da religião de Deus, seja a verdade da cultura, seja a verdade de qualquer coisa, sempre haverá uma trilha para a verdade, por menor que ela seja. Sempre haverá. Nunca percam a fé de que Deus, de que Krishna, ele quer se revelar. E à medida em que Krishna se revela, todas as outras verdades, por extensão, também se revelam. Porque tudo começou numa origem. A criação ela se dá num ponto, vamos dizer assim, abstrato, né? Num ponto. E desse ponto, tudo se desenrola. Então, existe um fio dessa meada. Existe um fio condutor de tudo isso. Podem existir neste meio outras informações, outros caminhos, labirintos dos mais variados, que foram criados para, né, enfim, enganar as pessoas, mas não percam a fé de que existe essa trilha, esse caminho, né, que leva à origem. E, por consequência, todas as verdades menores também serão descobertas. Tá? Isso existe. Tem que existir. Do contrário, Deus seria um ser muito cruel. Não dá para aceitar isso. Deus é amor, então significa que Deus está sempre disponível, a verdade está sempre disponível, basta querer chegar nela. É complicado? É, mas é possível. Tá? Então eu espero que esse meu trabalho aqui seja mais uma contribuição para um pedaço, um trecho desse caminho que vai te levar a essa verdade. Bom? Muito bem, vamos dar sequência que tem muito material hoje aqui. Tá, um outro elemento muito interessante que a gente pode observar sobre uma herança védica no mundo é a suástica, né? Este símbolo ele foi encontrado em diferentes culturas ao redor do mundo, o que mostra mais uma vez que houve num passado remoto a presença da cultura védica influenciando as principais culturas existentes. Muitas, inclusive, nem existem mais, né? Já até se perderam, né? Mas lá no Srimad Bhagavatam você tem, por exemplo, a menção a raças, a culturas que existiram e hoje a gente não ouve falar, a ciência moderna nem conseguiu descobrir, porque nem haviam mais evidências, né, arqueológicas delas. Mas, enfim, então, a presença do símbolo da suástica é muito significativa. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos disso. Mas antes, vamos para a definição do que é a suástica, para quem não sabe. Su significa auspicioso e asti significa ser. Então, que haja auspiciosidade. Bom, na Índia, obviamente, nós temos a suástica presente, bem como no Japão. Tá? Temos na Coreia, temos em Singapura, temos em Israel, temos também no Irã. O Oriente Médio todo ele é também recheado de elementos da cultura védica. Ele fazia parte, né, do reino védico muito muito ativamente. Ele só foi corrompido com a criação do Islã há 1400 anos atrás. Ele foi praticamente todo reformado e transformado na cultura islã. Aqui na África nós temos também em Gana, na Etiópia,
nós temos na Itália, nós temos na Grécia, aqui são moedas gregas, né? Potes. Nós temos na França e na Espanha também, né? Isso são azulejos encontrados em igrejas, tá? Depois eu vou mostrar também a parte que toca as religiões. Nos Estados Unidos, nas tribos, né? Algumas tribos nativas nos Estados Unidos também encontramos a suástica. E teve um caso muito curioso, que foi da tribo dos navarros, que foram obrigados a publicamente renunciar ao uso da suástica após os Estados Unidos declararem guerra ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, isso é uma matéria de jornal, vocês podem ver que está até escrito em inglês ali em cima, né? E como fazia parte da cultura deles, a suástica. Tá? Não é algo simplesmente remoto ou é algo semelhante, não. A suástica era parte ativa da cultura deles. No Peru também, com os incas, nós temos também a presença da suástica, tá? No México, com os maias, também temos. Aliás, a arquitetura, a engenharia maia é muito semelhante à védica, né? Nós temos a história do Maya Dânava, que foi o grande arquiteto de Vastu Shastra, que, né, teria então dado origem a esse povo maia. E agora nas principais religiões, no judaísmo, nós temos aqui a presença da suástica também. Nós temos no cristianismo, vocês podem ver aqui em alguns túmulos, no elmo de padres, né? A suástica era usada largamente até muito pouco tempo atrás, até século retrasado, ela ainda era usada muito, né, em diferentes religiões, e inclusive de maneira até recreativa muitas vezes, né? E no budismo, apesar de não ser uma religião em si, né, hoje em dia, ele tem a sua origem védica também, que é o budismo original, que é do Buda Avatar. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo ouvir a minha palestra, que já está lá no canal, chama Shankaracharya e os Dois Budas. Tá? Nós temos o Buda original, que é uma religião, o budismo original, que é uma religião, mas o budismo tardio, ele não é uma religião, né? Enfim, é coisa bem complexa, né? E também no Islã, obviamente, aqui vocês podem ver no teto dessa mesquita ali as suásticas, né? Temos duas suásticas ali, vocês podem ver na parte do arco mais inferior. E aqui é uma coletânea de suásticas de diferentes culturas também, povos, né? Astecas, povos da China, da Grécia, de Bali, do Tibete, de Malta, né? Enfim. A própria variação da cruz de Malta também há uma suspeita que seja também uma variação da própria suástica, tá? Enfim, a coisa se aprofunda bastante. E aqui nós temos alguns elementos, como eu mencionei, dos tempos modernos, que são cartões de boa sorte, né? Porque a suástica ela traz boa sorte. Na Índia, as pessoas pintam suástica na porta, assim, no pé da porta, né? De casa, nas paredes, enfim. E temos até esse pingente aí da Coca-Cola com a suástica. Se você procura na internet, aparece muita coisa, muita imagem antiga, década de 20, 30, ainda era utilizado bastante a suástica no Ocidente. E também temos, claro, o nazismo, que foi um usurpador desse símbolo que, por sua vez, acabou aí criando um estigma muito pejorativo em cima da suástica. E hoje, no Ocidente, se você usa a suástica, você vai ser confundido com um nazista, né? Infelizmente. Muito bem. Então, na Índia, claro, a suástica sempre teve vamos dizer assim,
uma influência muito positiva, né? Não tem absolutamente nada a ver com destruição, com genocídio, enfim, né? É uma coisa muito inocente você desenhar uma suástica, aí você pode ver a mãe com a filha fazendo aí uma decoração com lamparinas de fogo, né? Com o símbolo da suástica. Muito bem. Vamos agora mudar completamente de cenário, vamos para as heranças védicas no campo da ciência, que é muito importante também. Não deixa de ser uma herança mundial, né? Várias culturas foram influenciadas também por conta disso. Afinal de contas, né, os gregos, principalmente, eles iam muito na Índia, estudavam lá, se apropriavam desse conhecimento, depois apresentavam ao mundo como se fosse seu, bem como os árabes também. Então, o zero, por exemplo, é uma informação que já estava nos Vedas, tá? Muito antigo. A combinação binária 0 e 1, que hoje é a linguagem do computador, também é védica. Inclusive, muita gente não sabe, mas o criador do e-mail é o doutor Shiva, que é um indiano que mora nos Estados Unidos, né, Dr. Shiva Ayyadurai, um cientista fantástico, um gênio. Ele é relativamente novo ainda. Ele descobriu o e-mail, ele tinha 16 anos de idade. E, enfim, então os grandes cérebros do mundo com certeza são indianos. Se você vai estudar a fundo a história, você descobre que muitos foram censurados, né? Principalmente na área da física, né? Quando você tinha ali no começo do século passado Einstein, Niels Bohr, Planck, descobrindo ali física quântica, uma série de coisas, né? Na verdade, muito do que eles descobriram já haviam sido descoberto por outros indianos e cientistas muito antes. Só que eles censuram, porque quem conta a história para nós são os europeus, né? O próprio Newton mesmo. Newton ele ficou famoso por ter roubado um livro chamado Livro de Cálculos de Kerala, no qual ele encontrou as leis que depois ele veio a tomar para si, né, as leis de Newton, mas não contou a verdade. O pior de tudo é que ele não conseguiu entender metade do que estava no livro, né, das leis ali de física, né, leis de cálculos, etc, etc, teorias de cálculo. Né? E o que ele conseguiu entender, ele divulgou. E aí, mais tarde, ao final da sua vida, talvez um pouco mais assim arrependido, ele fez uma declaração muito assim suspeita. Ele disse: tudo que eu consegui entender e, e criar, ou enfim, ou né, descobrir, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Ele fala uma frase bem enigmática, assim, né? Então, que gigantes eram esses? Se na Europa não haviam gigantes antes dele, né? Gigantes da ciência. Então, né, a gente sabe por outras vias que ele de fato teve aí esse envolvimento no roubo desse livro, né? Que é o livro chamado Subha Sutras, né? Do sábio Bodhayana, que ali revelou várias leis, várias teorias, inclusive a de Pitágoras. A gente vai ver um pouco mais à frente. O sistema decimal, o conceito de infinito, a lei da gravidade, o teorema de Pitágoras, né? Não é de Pitágoras, é também desse sábio Bodhayana, esse livro Subha Sutras, muito mais antigo do que Pitágoras. A primeira universidade internacional de Takshashila, 700 a.C., que tinha 68 cursos, com mais de 10.500 estudantes de todo o mundo. E a Universidade de Nalanda, também muito famosa, 400 a.C. Então vejam vocês que o mundo é muito mais complexo e vasto há muito tempo. E a gente fica com essa ideia na nossa cabeça que as coisas começaram a se desenvolver na Idade Média. Não. O mundo já é mundo há muito tempo, né? Já correu muita água debaixo dessa ponte. A complexidade, enfim, a variedade
né, de informação, de conhecimento, de vivência do ser humano é muito vasto, né? Só que a história ela é criada e recriada, ela é apagada, reescrita. Isso faz parte, por quê? Porque existem seres humanos que querem dominar os demais, né? E, em consequência, eles fazem isso, né? A própria questão do cristianismo mesmo, colocar o ano zero no nascimento de Cristo, isso significa apagar a história, reescrever a história, né? Agora, o ano védico não segue isso, né? Então, tudo vai depender, né, aonde você está. Eu digo uma coisa para vocês, tudo começou a mudar para mim quando eu fui morar na Índia, em 2007. E eu passei a ver o mundo pela perspectiva do indiano. Então, imagina vocês, o país mais antigo do mundo, a cultura mais antiga do mundo, sendo sufocados por um viés ideológico europeu, judaico-cristão, né, que doutrina o mundo inteiro, basicamente, né, e não dá chance, espaço para essas informações, né, para essa superioridade da cultura védica se espalhar pelo mundo, mas ela é danada, vou dizer assim para vocês. A cultura védica ela é danada, porque quanto mais você espreme ela, mais ela sai pelos cantos e ela vai invadindo o mundo. Tanto que hoje você tem espalhado no mundo inteiro, né, elementos da cultura védica vivos, né, cada vez mais, e não importa o quão poderoso seja um invasor, ele nunca vai conseguir destruir essa cultura védica. Como não conseguiu fazer no passado, tampouco conseguirá fazer no futuro. Então, quando você está lá na Índia, você passa a vivenciar o dia a dia daquele povo, você passa a entender, né, o quão antigo é aquele povo, você começa a ter uma outra visão de mundo. Aí, quando você olha para o Ocidente, você fala, eles parecem crianças brincando na lama, né? Tem até agora não me lembro quem foi, um filósofo ocidental que falou que, comparando os filósofos indianos com os europeus parecem apenas colegiais. Ou seja, você tem de fato a noção do que é uma civilização humana antiga, do que é uma cultura de verdade, né? Só indo para lá, só vivendo lá, não tem jeito. Aqui você não consegue receber essas informações, você não tem acesso a essa realidade, infelizmente. E não dá para assistir documentário, vídeo, tudo isso vai trazer uma fração mínima de compreensão do que é, né, a complexidade da cultura védica. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Temos também os mapas mundi celestial. Os primeiros mapas também foram desenhados pela cultura védica. Ciências médicas, aeroplanos e navios, são os Vimanas, né? Eu teria uma palestra na semana passada sobre os Vimanas, também já está lá no canal disponível. Gestão social, essa palestra sobre os Vimanas chama-se Ufologia Védica. Tá? Engenharia, etc. Então, são várias contribuições da cultura védica para o mundo, muito mais do que a gente imagina. As fábulas de Esopo, por exemplo, não foram criadas por Esopo, né? Também pertencem à literatura védica. Tá? Enfim, uma série de coisas foram roubadas, né, pelos europeus. Uma série. O europeu é um povo muito bárbaro, muito desonesto, muito demoníaco, tá? Muito demoníaco. Muito bem, agora uma parte muito interessante para a gente começar a encerrar aqui a nossa apresentação de hoje, que são as personalidades famosas que elogiaram a cultura védica. Isso é muito importante, por quê? Afinal de contas, a referência do Ocidente são as suas próprias criaturas, né? Então, se elas disserem que a cultura védica é superior, há uma chance dos ocidentais acreditarem, não é verdade? E é muito interessante, tá? Tem um site em inglês que tem
mais de 300 personalidades védicas, perdão, europeias, né, ocidentais de modo geral, elogiando a cultura védica, mais de 300. Aqui eu selecionei, acho que 5 ou 6, para vocês terem uma ideia, tá? É porque não nos contam nas escolas, não nos contam nas universidades. Mas o ocidental, à medida em que ele vai envelhecendo, ele vai se aproximando do conhecimento original, ele se rende, ele vira totalmente adepto e fã da cultura védica. Tá? Não estamos falando de qualquer Zé Mané, estamos falando de grandes personalidades, de prêmios Nobel, né, no Ocidente, que se curvaram diante da cultura védica. Inclusive o próprio Max Miller, como nós vamos ver aqui. Bom, começando com o historiador matemático Abraham Seidenberg. Ele diz o seguinte: a antiga geometria egípcia, babilônia e grega derivam-se da matemática descrita nos Subha Sutras. Então, mais uma vez, eu mencionei os Subha Sutras, que foi o livro, então, que o Newton teria lido, né? Não foi ele que roubou, mas algumas outras pessoas roubaram e levaram para ele, assim como vários livros, né, foram roubados e levados para a Europa e estudados. E a grande maioria está guardada, né, com certeza, lá nas câmaras secretas, né, dos museus e das universidades europeias. Né? Muito bem. Próximo, Voltaire, escritor e filósofo francês. Estou convencido de que tudo descende até nós das margens do rio Ganges. Astronomia, matemática, psicologia, filosofia, etc. Muito bem. O Schrödinger, físico quântico austríaco, diz: a única solução para a física quântica repousa na sabedoria antiga dos Upanishads. Percebam que ele coloca a palavra solução. Por que solução? Porque o nível de questionamento filosófico colocado por esses físicos, né, acerca da realidade subatômica não poderia ser respondida por nenhuma linguagem já elaborada, criada no Ocidente. Tá? Então, eles encontraram um respaldo muito grande nos Upanishads. Mas agora que eu abro um parênteses. Eu escrevi um artigo no qual eu explico que, na verdade, essa relação da física quântica com o Vedanta, ela não existe. Tá? Por quê? Porque a teoria do Vedanta utilizada pelos físicos quânticos é a teoria Mayavada de Shankaracharya, que não é, de fato, autorizada, ela não é védica de fato, ela é uma construção, né, do Shankaracharya. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, esse meu artigo está na forma escrita, tanto lá no meu site, quanto na forma oral, né, lá no meu canal do YouTube, na série de aulas O Vedanta como ele é. Tá bom? Então, dentro da série de aulas O Vedanta como ele é, eu incluí a leitura e explicação desse meu artigo dissociando a física quântica do Vedanta, da maneira como ela foi, né, vamos dizer assim, casada por esses físicos com a filosofia de Shankaracharya. Enfim, mas o importante é que, de uma forma ou de outra, errado ou não, né, eles entenderam que a filosofia dos Upanishads é muito mais complexa do que qualquer Bíblia, do que qualquer outra coisa que qualquer outro filósofo do Ocidente poderia ter jamais imaginado. Muito bem, vamos dar sequência. Aqui nós temos o Niels Bohr, físico dinamarquês, também muito famoso, que disse: eu vou dentro dos Upanishads para fazer perguntas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer com isso que o nível de questionamento a que ele chegou
acerca da realidade já não tem mais forma de ser explicado pelo que o Ocidente produziu, em qualquer aspecto, filosófico, né, teológico, não tem. Só resta agora os Upanishads. Então, voltando àquela teoria de que há uma verdade, há um caminho para essa verdade sempre presente, quando não nos resta mais nenhuma opção, então os Vedas irão sempre nos atender e satisfazer, porque os Vedas são essa verdade e também são o próprio caminho para essa verdade. O próximo é o Capra, o Fritjof Capra, físico austríaco, famoso também, que diz o seguinte: os dois pilares da física do século XXI, que é a teoria quântica e da relatividade, ambos nos forçam a ver o mundo da forma como um hindu o vê. Claro que aqui ele tem erros de, né, enfim, de, de conceituação, né? O hindu, a palavra hindu não existe, como eu já expliquei para vocês, não significa nada, não representa ninguém nem nada. Ao mesmo tempo, o hindu também não vê, né? Vamos dizer assim, porque a pessoa não vê. Não é a pessoa que vê o mundo, não é a pessoa em si, o indiano em si, né, que vê o mundo de uma forma, vamos dizer assim, única. Não. É a filosofia, são os Vedas que apresentam o mundo tal qual ele é. Então faltou só ele ajustar essa questão. De qualquer maneira, está ele mais uma vez se curvando diante da cultura védica. E aqui o senhor Max Miller, né, que eu havia já mencionado, que foi o que primeiro traduziu os Vedas, né, que trouxe a teoria da invasão ariana, ele acabou se curvando também diante da cultura védica. Vejam que ele falou, que ele escreveu, na verdade, no seu livro, no último livro que ele escreveu já numa idade bem avançada. Se me perguntassem sobre qual céu a mente humana pôde desenvolver completamente alguns de seus melhores talentos, tendo ponderado mais profundamente sobre os grandes problemas da vida e encontrado soluções, eu apontaria para a Índia. Mais importante, viu? Encontrado soluções. Por quê? Porque a filosofia e a teologia ocidental só encontra problema, é a problematização da realidade. Solução eles não têm. Né? Não têm, muitas vezes nem buscam. Né? É apenas a questão do questionar pelo questionar. Penso, logo existo. Né? Só que na Índia não é assim. Na cultura védica não é assim. Bom, muito bem. E o Thoreau, famoso escritor e filósofo norte-americano, disse: pela manhã, banho meu intelecto na estupenda e cosmogonal filosofia do Bhagavad Gita, em comparação com a qual nosso mundo moderno e sua literatura parecem insignificantes e triviais. Então vejam bem, o Thoreau, ele foi um anarquista, ele foi um grande pensador, um filósofo muito famoso, né? E obviamente comparou então a literatura do mundo moderno com a védica e concluiu que o Ocidente produziu coisas insignificantes e triviais. Aqui a Mara pergunta, ela aprendeu na escola que a suástica nazista, perdão, vinha da cultura védica, mas que ela foi usada de forma invertida. Fiquei na dúvida nisso hoje, poderia explicar? Então, é o que dizem que Hitler teria usado a suástica, né, para o lado oposto. Tá? É o que dizem. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu já fiz algumas análises, né, de suásticas nazistas e encontrei para os dois lados, na verdade. Não sei se muitas vezes pode ter sido até erro,
deles, né, de se confundir, enfim, mas encontrei para os dois lados, tá? Na cultura védica, de fato, você tem um lado certo. Ela tem que girar para, ela tem que estar apontando para a direita, tá? Ela tem que estar apontando para a direita, tá bom? Se ela aponta para a esquerda, ela está errada. Ela tem justamente o sentido oposto, tá bom? Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Então, o escritor Hermann Hesse, autor do Siddhartha, enfim, de vários livros aí muito, muito famosos, né? Ele diz: a maravilha do Bhagavad Gita está na sua linda e verdadeira revelação sobre a sabedoria da vida, a qual permite que a filosofia possa desabrochar como religião. É muito bonito isso que ele diz. A filosofia, ela deve desabrochar como religião, porque a filosofia, ela tem que ser um caminho para a verdade, e uma vez chegando nessa verdade, é necessário servir a essa verdade, unir-se a essa verdade, amar a essa verdade. Isso é religião. Essa verdade, ela é Deus. Essa verdade, ela merece a nossa devoção, não apenas a nossa contemplação. Ela merece a nossa devoção. Então é muito bonito isso que ele diz, né? E ele diz que o Bhagavad Gita permite que essa revelação da vida, né, sobre a sabedoria da vida, né, ela justamente é essa transformação da filosofia em religião. Então Krishna faz ali ele explica para Arjuna a complexidade toda do conhecimento, né, da filosofia, e ele termina dizendo o seguinte: renda-se a mim, me adore, torne-se meu devoto. Isso é religião. O George Harrison, ex-membro dos Beatles, ele diz: sempre me senti em casa com Krishna. Isso já era parte de mim. Eu penso que seja algo que me acompanha desde nascimentos prévios. Para quem não sabe, o George Harrison se tornou um devoto de Krishna, foi iniciado por Srila Prabhupada, participou ativamente da propagação do Vaishnavismo, do Gaudiya Vaishnavismo no Ocidente, doou uma mansão, né, nos subúrbios de Londres, que é o Bhaktivedanta Manor, que acabou se tornando, né, um ashram da ISKCON, muito famoso, gravou canções, enfim, ajudou os devotos assim, muito, 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 muito. Srila Prabhupada, ele gostava muito do George Harrison e, enfim, e ele então, né, nessa vida teve sukriti, teve mérito espiritual para se tornar um devoto e abraçou com tudo, não apenas a cultura védica, mas viveu e praticou o que a cultura preconiza, que é a devoção a Krishna. O Schopenhauer, filósofo alemão, diz: não existe religião ou filosofia mais sublime e elevada do que o Vedanta. O Schopenhauer gostava, inclusive, de budismo, né? Enfim, mas está aqui elogiando o Vedanta. E o Nietzsche, né, famoso filósofo alemão, disse: o brahmanismo é 100 vezes mais profundo e objetivo do que o cristianismo. E tem uma outra citação dele, que diz: eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Infelizmente, Nietzsche não teve contato com Krishna, mas Krishna é esse Deus que dança, que Nietzsche tanto aspirava a conhecer e aspirava a servir. Infelizmente, Nietzsche foi mais uma vítima do mundo judaico-cristão, né? Ficou louco, porque não conseguiu transformar a filosofia em religião, né? Que foi o que Hermann Hesse havia dito, né? Mas, pelo menos, ele concebeu a ideia de um Deus que tem que dançar. Não aquele Deus mórbido, né, do Antigo Testamento, mas um Deus que dança, um Deus que celebra, um Deus que tem vida, um Deus que tem alegria, sentimentos, um Deus que tem bem-aventurança, um Deus que está em êxtase, um Deus que ama, um Deus que brinca. Tudo isso é Krishna. Um dia, com certeza, Nietzsche vai conhecê-lo. E para terminar,
o historiador inglês Dr. Arnold Joseph Toynbee. Disse o seguinte: hoje, o progresso científico ocidental uniu fisicamente o mundo, mas eles ainda não aprenderam a arte de conhecer e amar uns aos outros. Se desejarmos salvar a humanidade neste momento crucial, nossa única opção é seguir a abordagem hindu. Então percebam que, mais uma vez, ele faz uma crítica ao avanço científico do mundo ocidental, vazio, materialista, né, capitalista, e critica o fato deles não terem desenvolvido a arte de amar, né, uns aos outros, e principalmente amar a Deus, porque quem ama a Deus de fato consegue amar um ao outro. Tá? Tem uma frase famosa na Bíblia: amai o próximo como a ti mesmo, certo? Eu costumo dizer que essa frase está um pouco errada. Na verdade, nós temos que amar ao próximo como Deus o ama. E só amando a Deus poderemos amar a tudo e todos. É só quando você ama a origem, é só quando você ama a causa, é que você consegue amar os seus desdobramentos, as suas criaturas. Então, é só amando a Deus que você poderá amar tudo e todos. É só entendendo que Deus ama a todos que você deverá e poderá amar a todos tal qual ou tal como Deus os ama. Então ele coloca aqui uma mensagem de esperança. Né? Se desejarmos salvar a humanidade neste momento crucial, a nossa única opção é seguir a abordagem, adotar a cultura védica, adotar o Vaishnavismo. Interessante que ele diz momento crucial. Ele devia ter dito isso ali por volta, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, talvez. Mas o fato é que momento crucial, eu digo para vocês, é a existência do universo sempre. Estamos sempre num momento crucial. O mundo material é sempre crucial, é sempre perigoso, está sempre num limiar. O que dizer do universo? Pense na sua própria vida. A sua vida está sempre em risco. Você pode morar no local mais pacífico do mundo, no local onde não tem nenhum tipo de catástrofe natural, uma economia próspera, um governo justo, mas ainda assim você pode morrer de qualquer outro acidente, você pode ficar doente, ou seja, não precisamos contextualizar com nenhum evento histórico, né, para concluirmos que vivemos uma crise, porque a crise ela é inerente da existência material. Então, para salvar não só a humanidade, para salvar a si mesmo desse ciclo de nascimentos e mortes, quase que ininterrupto, você tem que se abrigar na cultura védica, para você conseguir encontrar a verdade, né? Transcender o mundo material é só através da cultura védica, para você entender o processo da existência humana, o destino humano, a origem humana, é só através da cultura védica. Muito bem, então aqui termina essa nossa apresentação. Vamos voltar aqui à nossa conferência. Deixa eu olhar aqui o chat, ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui do seu Antônio. Ele diz o seguinte: a religião é um presente de Deus para a humanidade? Ela é o único caminho para o homem se aproximar do sagrado? Sim, com certeza, seu Antônio. Quem vai determinar o caminho para se chegar a Deus é Ele mesmo, não nós. Lembrando que Deus não é um local a ser encontrado. Deus é uma pessoa a ser conquistada. Então não é como você chegar no cume de uma montanha. Cheguei lá pelo meu próprio esforço, trilhei e cheguei. Não. Encontrar Deus, se unir a Deus, significa que ele tem que concordar com isso.
né? E a maneira pela qual você vai chegar até Deus, é Ele quem vai dizer. Ele que vai dizer quem Ele é, Ele que vai dizer o que Ele gosta, Ele que vai decidir como você deve se comportar para ser aceito por Ele. Então, tudo isso compreende a religião. Então, quem define a religião é Deus, não o homem. Por isso que as principais religiões que nós temos são as religiões reveladas. Dentre elas, nós temos que analisar quais são autorizadas, quais não são, quais são em nome de uma revelação, mas não são de fato uma revelação, e as que de fato são revelações, ou foram reveladas. Até que ponto, né, ou o quanto de verdade existe ali revelado. Nem sempre está toda a verdade revelada, às vezes está só parcialmente revelada. Então, se ela está parcialmente revelada, significa que eu vou apenas conhecer Deus parcialmente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tudo isso deve ser observado para que nós, então, consigamos descobrir qual é a perfeita, a completa, né, e segui-la. Né? Mesmo que eu diga é o Vaishnavismo, ainda assim cada um vai ter que seguir com o próprio caminho, com os próprios pés, cada um vai ter que estudar por sua conta para se convencer. Né? Não tem outro caminho. Você não vai se convencer pelo meu convencimento. Você vai ter que trilhar esse caminho com os seus próprios pés, né, e chegar às suas conclusões. Certo? Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Essa é uma palestra muito interessante, talvez a minha preferida dessas séries não devocionais, porque ela abre muito a nossa mente. Ela abre muito a nossa mente, ela, ela consegue, enfim, para mim, né, quando eu comecei a estudar tudo isso, foi assim, arrebatador, eu vou dizer para vocês, foi arrebatador. Muito bem, então a gente vai se despedindo aqui, vamos encerrar a aula de hoje. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Agradeço, Guilherme. Agradeço a todos. Até a semana que vem.